Olá, boa tarde. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios dessa quarentena. Como os novos pais professores que estão aí surgindo nesse novo modelo, nesse novo formato, vão conseguir aí lidar, equilibrar os desafios de ensinar, os desafios de ajudar as crianças e a si próprios, no controle emocional e também no desafio de manter a socialização. Será que nós estamos conseguindo socializar nos lares? Esse é o desafio que a quarentena tem proposto para nós durante aí esses novos momentos de ajustes, de adaptação que têm sido necessários. E aí hoje eu vou convidar um outro papai atípico, para a gente conversar um pouco sobre isso. Para quem não sabe, pessoal, eu também sou professora, Também estou atuando nesse momento aí de quarentena dos dois lados, tanto a mãe quanto a professora. Então, a gente vai participar aqui hoje da live, com o Thiago. E vamos trazer um pouquinho desses dois lados para vocês. Giovanni, boa tarde, pessoal que está entrando. Gente, qualquer coisa já vou avisar, tá? Estão os dois pais aqui o tempo todo na live. Se aparecer uma criança, se aparecer qualquer outro barulho, não se assustem. Aguardando o Thiago. Boa tarde, Giovanni. Opa, Aí, o Thiago tá aparecendo aí, hein? já entrei aí, tô na área. Isso aí. Tá joia? A conexão aí? Tá jóia. Pra mim Boa tá tarde, parecendo pessoal. você borrado. Ih, aqui tá bem, tá tranquilo. Eita, nós! Você tá naquele... Não tô aí, tô no mesmo modo. Entendi. Não tô na extensão, não. Tô não. Peraí que eu vou colocar o fone, tá? Tá. Atrapalha, né? E aí, gente, a gente tá aí no mesmo ambiente, basicamente. Fica difícil. Aliás, olha aí. Campeão. Vai ter que ser sem fone, tá? Não equilibra, não. Porque aí tá do fone embaixo, né? Não vai ficar bom, não. Pra mim tá parecendo que tá tudo borrado. Pra você também tá parecendo que eu tô borrada? Não, tá normal. Pra mim tá normal. Você tá borrado. Não sei, será que é a conexão? Pode ser. Ah, tá melhorando. É suco, filho. Aí, ficou melhor. Tá ficando melhor, né? Ixi. Vai ter que ser sem fone mesmo. Pronto? Gente, olha só. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa quarentena, como que tem sido aí pra vocês, como que tá sendo essa adaptação para quem é pai e mãe que tá precisando ensinar as crianças, como que tá sendo esse desafio novo, né? Eu vou falar um pouquinho do meu lado aqui como professora, né? O meu formato de aula, né? Eu dou aula para os cursos técnicos, aprendizagem, e nós estamos mantendo, né? A instituição mantém as aulas nos horários, que já eram mesmo regulares, por exemplo, os alunos de 8 a meio-dia, de 1 às 5 ou de 18 às 22, né? Então, a gente entra ao vivo com os alunos e ministra as aulas, né? Deixa as atividades, tira dúvidas.
E a gente tem visto muita dificuldade. Não, meu amor, coca agora não, só o suco, tá? Então a gente... Suco pode. Então a gente tem aí essas dificuldades do aluno captar, muitas das vezes, esse formato nosso aí de aulas, né? Porque muitas matérias não são conceituais, né? Então a gente tem aí essa dificuldade de alcançar os níveis de aprendizado de cada aluno. Cada aluno vai aprender de uma forma, tem uma proficiência melhor em uma determinada área, outros vão ter mais dificuldade, e aí a gente vai ficando aí com esse equilíbrio, né? Esse balanço, e acaba sobrando muitas das vezes para os pais fazerem esse ensino mais efetivo, né? Continuarem esse ensino. E aí a gente está falando de faixas etárias diversas, né? Nós estamos falando aí de um universo grande de faixa etária. Mas vamos pensar nos menores, vamos pensar nos pequenos, né? Que às vezes é o mais trabalhoso para os pais continuarem aí esse conceito de aula. Como que a gente pode ajudar dando dicas, né? Deixar o Thiago dar o parecer dele, trazer o lado dele, e aí a gente vai vir dando as dicas depois. E aí, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Para quem não me conhece aí, meu nome é Thiago, sou enfermeiro, sou musicoterapeuta e também sou professor, né? Então, a gente tem esse grande desafio. É um momento diferente, a gente sabe disso, né? Que a gente tem vivenciado. E eu acho que uma das dificuldades maiores que a gente tem é justamente inserir uma nova rotina, uma vez que a gente já tinha uma rotina e essas crianças, né, principalmente os pequenos, né, de repente já tinha suas atribuições ali, ou ia para a creche, ou ia para a pré-escola, né, já estava ali inserido. E do dia para a noite não tinha mais pré-escola, não tinha mais creche, a criança estava dentro de casa. Então você tinha que conciliar, passou a ter que conciliar o trabalho, que muitos passaram para o home office, as atividades de casa, que são bem trabalhosas e complexas, né? Lavar, cozinhar, manter tudo em ordem e inserir a criança nesse contexto, uma vez que esse contexto ela não estava mais. É desafiador para todo mundo, é desafiador para os pais e é desafiador para os professores também. É verdade. E a rotina, na verdade, ela é o nosso principal desafio e, ao mesmo tempo, o nosso principal aliado, né? Porque todos nós precisamos dessa rotina. A rotina de estudos da criança tem que estar dentro aí da rotina diária daquela casa, né? Daquele lar. A criança, gente, ela precisa ter, assim, o mínimo de mudança nessa rotina, principalmente voltado para essa área dos estudos, né? Essa criança, ela precisa entender que tal hora ela, né, se organiza ali, toma banho, ou troca de roupinha, enfim, e vai para aquela mesinha para ela estudar, né? Ela vai precisar ter esse momento de entender que ela continua estudando, né? Então, a gente tem que ter um lugarzinho, no mínimo, assim, é a cadeirinha da mesa da cozinha, não tem problema, mas que ela entenda que ela vai para ali, e ali ela precisa se dedicar a esse estudo, né? A esse momento de continuar a sua rotina escolar, né? E aí, eu queria trazer algumas dicas, né? A primeira dica que eu queria falar é em relação a... Primeiro, falar que a gente está focando mais na primeira infância, né? A primeira infância vem aí do 0 aos 6 anos, né? E aí a gente pensando nesses pais que às vezes ficam meio desesperados em relação, ai meu Deus, como que eu vou ensinar? Essa criança não aprende, né? Eu não sei como que a escola faz, porque aqui em casa eu não estou conseguindo resultado. Então, assim, primeira coisa, não se sintam na obrigação de ensinar uma matéria nova para os seus filhos. Não é hora da gente ficar preocupado se eu estou ensinando ou não o beabá corretamente, né? A hora agora é a gente pensar em manter esse cérebro ativo, manter esse cérebro ávido pelo conhecimento, não se preocupar em ser a professora, mas ser a mãe que norteia o aprendizado.
ou o pai que norteia o aprendizado, né? E a primeira dica que eu gostaria de dar como professora, né, e também como mãe, é o seguinte: transforme os seus diálogos, que às vezes se tornam diálogos de cobrança, em diálogos de pergunta para dentro desse estudo, né? Então, às vezes você não sabe aquilo que ele está aprendendo. Pergunta. A pergunta é a melhor forma de engajar alguém em qualquer atividade, né? Seja aí uma fala, seja aí uma montagem de um estudo, né? A pergunta é a melhor forma de engajamento, né? Então, pergunta para ele o que ele estudou ontem, o que ele fez hoje, qual vai ser a matéria de hoje. Lá na escola, como que a tia falava? Pergunta, né? O que você acha, Thiago? É isso aí. A pergunta, né, ela é uma das principais ferramentas, né, e dicas aí para a gente, para o estudo, né? Até quando você lê alguma coisa, né, você pode ler uma página e escrever uma pergunta em cima daquilo que você leu. Se você se pergunta e consegue responder, é porque realmente você entendeu aquilo ali. Se não, você vai lá, lê de novo, dá mais uma pincelada, dá uma atenção melhor. Sim, eu acredito que a pergunta, né, fazer a pergunta e ter essa manutenção do que a criança já aprendeu, eu acho de suma importância. Porque o fato é, as crianças, né, independente criança ou adolescente, dependendo da faixa etária, lógico que a gente está falando de uma faixa etária aqui menor, elas vão ter perda. Aliás, elas já tiveram perda, né, pelo tempo que passou e pela forma que a gente está tentando mediar os pais em casa, os professores com as atividades, todo mundo tentando ali se engajar para poder tentar ter o menor prejuízo possível, mas eles têm tempo para recuperar. Eles têm tempo para poder recuperar, correr atrás do prejuízo e, né, a gente conseguir consertar isso um pouco lá na frente. Uma dica também que eu queria dar, né, não sei se você já terminou essa dica. Pode dar. Uma outra dica é que as atividades elas possam ser harmoniosas. Como assim? Como que seria uma atividade harmoniosa? Né? Primeiro a gente falou da rotina, que precisa ter, né? Precisa estar inserida essa rotina, porque o que acontece em muitas situações é o seguinte, as atividades escolares, elas serem ali atividade para a criança não conviver com os pais, no caso. Né? Por exemplo, fica aí quietinho um pouco enquanto os pais fazem outra coisa. Né? E qual que seria o intuito? Aproveitar o tempo de convivência e atividade junto, uma mescla. Como que você faz isso? Contactando o pedagógico das escolas, né? Trocando uma ideia, sugerindo algumas coisas. Por exemplo, vamos pensar num jogo pedagógico que a família toda possa interagir. Você faz uma forma de convívio e uma forma de aprendizagem em um só momento. Então você consegue a manutenção e não fica tão pesado, nem para os pais, nem para as crianças e, de certa forma, nem tanto para os professores que estão lá na outra ponta. Sim, verdade. A gente tem muitos recursos, né? Muitos jogos didáticos que se tornam recursos pedagógicos, que às vezes a gente pensa assim, por exemplo, gente, um simples jogo de memória ou um jogo de dominó feito em família, né? Às vezes a gente olha na aparência do que aquele recurso aparentemente trabalha, né? Mas a gente não tem ideia do quanto aquilo pode trabalhar, né? Memória, a própria interação social, né? A própria troca de turno, né? Minha vez, sua vez. A gente vê tantas crianças, às vezes, ou com dificuldade de fala, ou com dificuldade de posicionar a sua fala, porque não entende ainda essa troca de turno, né? Então, a gente, além disso, a atenção, né? Você falando dos jogos me fez lembrar de uma outra forma de explorar as perguntas que a gente consegue trabalhar outras áreas, né? Por exemplo, gente, a neurociência hoje fala de várias nuances aí de áreas cerebrais que a gente consegue atingir de acordo com estímulos diferentes que a gente é exposto, né? Então, por exemplo, experimente fazer as perguntas para o seu filho, mas pensa assim, dependendo da faixa etária da criança, vamos colocar aí uma criança que já tem uma compreensão entre uns 4 a 6 anos, né, 7 anos, peça para ele fechar os olhos. E aí você vai fazer a pergunta para ele, né? Vamos supor que ele está na fase ali de alfabetização das letrinhas, né?
E aí você, por exemplo, mantendo ele com os olhos fechados, pergunta a ele, por exemplo, qual é o objeto do seu quarto, filho? Com qual letra começa o objeto do seu quarto que você se senta para desenhar? Aí ele, de olhos fechados, ele vai ter que trazer à memória o quartinho dele, onde ele senta. Ah, é a cadeira! Então, assim, quando você fecha os olhos, você vai aguçar os outros sentidos. Então, você vai trabalhar na sua criança a memória, a atenção, você vai ativar outras áreas desse cérebro. E outra, como os olhos vão estar aí fechados, né, vendados, a criança ela vai se sentir desafiada. E isso para ela pode ser prazeroso, né? E aí a gente já falou em lives anteriores, né? Que se aquilo gera prazer, libera dopamina. Se libera dopamina, o cérebro assimila, vira aprendizado e vai lá para o nosso córtex. Então, a gente precisa fazer com que esses momentos sejam prazerosos, né? Então, às vezes, a gente fica tão focado em querer ensinar, porque a matéria chegou, porque tá aí, a gente vai perder o ano. E não! Eu posso trabalhar de diversas formas dentro do mesmo contexto, gente. Nós, né, da área pedagógica, a gente precisa aprender justamente isso, a trabalhar o mesmo conceito em várias formas diferentes, né? Com vários jogos, com várias interações, com várias propostas, né? E vendar os olhos é uma forma de trabalhar várias outras áreas cerebrais, né? Sim. Ainda tem então você mantém o cérebro ávido, trabalhando, se desenvolvendo, e quando você precisar dele numa outra etapa, já de alfabetização, ele está ali. Você teve aquela manutenção cerebral, se a gente pode chamar dessa forma, né? No seu desenvolvimento pleno, através de jogos pedagógicos, através das brincadeiras, né? Até crianças mais velhas, enfim. Tem a própria brincadeira da dedanha, né? Que é uma brincadeira antiga. Você brinca de dedanha, coloca os pais, e você pode cronometrar ou não. Então sai lá uma letra do alfabeto, e você pode, por exemplo, questão de geografia, colocar uma cidade, um estado, um país com aquele nome. Então, a maior quantidade ganha. Você pode variar esse jogo muitas vezes, com crianças maiores também. Enfim, gente, a criatividade tem que fluir nessa hora. Por isso que esse contato com a escola, ele tem que ser um contato de muita harmonia, né? Muito harmonioso, para todo mundo conseguir chegar num consenso e todo mundo conseguir tocar isso com certa leveza. Porque senão gera uma ansiedade nos pais da questão da perda, eles, por consequência, por estarem atarefados, não conseguem, ou mesmo ainda nem lembram, né? Eu lembro que, quando eu era criança, minha mãe, por muito tempo, me acompanhou nas atividades escolares. Chegou um determinado momento que, para ela, ficou obsoleto. Ela já não acompanhava mais, ela já não sabia, ela já não lembrava mais daquilo, né? E com os pais, hoje em dia, não é diferente. Vai acontecer isso também. Ele consegue acompanhar, uns conseguem, outros não. Então, vai gerando essa ansiedade, essa angústia, e isso, né, a gente está falando de uma doença, né? Que é a questão da própria ansiedade dos pais, que vai passar para as crianças. Então, assim, a gente vai, em vez de entrar num ciclo virtuoso, vai entrar num ciclo vicioso, né? Maléfico. É verdade, a brincadeira de adedanha é uma brincadeira que fez parte da infância de quase todo mundo, eu acho, né? Então, por exemplo, a gente pode adaptar, né? Por exemplo, sei lá, fazer cor, né? Formas, nomes de animais, frutas, coisas mais simples, né? Que aí você envolve desde uma primeira faixa etária, né? Até faixas etárias maiores, aí vai depender do que você vai colocando, né? Se a criança não sabe escrever, não tem nenhum problema. Ela fala, né? E você escreve, aí você depois mostra para ela o que ela falou na forma escrita, para ela poder começar mesmo já a associar essa escrita, né? Essas letras, essa assimilação mesmo. Muito boa lembrança. Sim. Outra coisa que a gente pode trazer de dica, gente, eu sei que não é fácil, até na rotina normal já não era fácil, mas que não pode ser deixado de lado. A atividade física. Qual a relação da atividade física com o aprendizado? Já existem estudos científicos que comprovam isso, que a atividade física, ela produz mais neurônios, tá? Nesse livro aqui, olha, O Poder do Hábito, ele traz
comprovações científicas, né, artigos científicos, experimentos que foram feitos com pessoas relacionados a isso, tá? Foi daqui até que eu tirei essa lembrança. Mas assim, por quê? Os neurônios, a atividade física, ela é algo que na hora costuma ser prazeroso para nós, embora às vezes no dia seguinte a gente sinta muitas dores, mas ela se torna prazerosa e ela estimula a produção de neurônios. Neurônios novos produzidos, eles buscam novas conexões, eles buscam novos significados, né? E aí isso gera novos hábitos e com isso novos aprendizados. Tanto que os exemplos que trazem aqui no livro, pois é, o Giovanni está dizendo que ama esse livro, eu também amo esse livro, né? Ele traz, por exemplo, por que às vezes pessoas que estão ligadas a algum vício, né, e estão querendo largar esse vício, por exemplo, vício de cigarro ou álcool, né? Sempre é sugerido o quê? Que façam atividade física. Por quê? Justamente por esse sentido. As atividades físicas, elas estimulam a produção de novos neurônios. Exatamente, aí o poder, né, que hoje, né, há 20 anos atrás, né, Giovanni, não se falava sobre isso. Na verdade, não se acreditava que existisse isso, né? Mas hoje já está comprovado. Nós temos aí o poder da neuroplasticidade cerebral, né? Então, o nosso cérebro, ele é neuroplástico, ele tem a capacidade de ser maleável, né, de ser moldável. Então, ele consegue se reestruturar. Então, ele consegue criar novos neurônios e esses neurônios fazem novas conexões. E essas novas conexões trazem novos hábitos e novos aprendizados. Então, essa é uma forma com que as pessoas que estão buscando, por exemplo, se libertar de algum vício, elas buscarem ressignificar, né? A palavra ressignificar, ela tem esse contexto físico, né? Ela tem esse contexto neuronal, através de novas conexões cerebrais, eu consegui regenerar e trazer novos hábitos, né? Então, eu consigo deixar os hábitos, vamos dizer assim, não tão bons, né, de lado, os hábitos ruins esquecidos, e formar através dessas novas conexões, dessas novas redes neuronais criadas, eu consigo aí desenvolver novos aprendizados, né? Então, a atividade física para as crianças é extremamente importante para desenvolver aprendizado, né? E aí, quando a gente fala de atividade física na quarentena, Karen, como que eu vou fazer atividade física na quarentena? Gente, movimentar o corpo, né? Isso é uma atividade física, né? Então, assim, coloca no YouTube para essa criança fazer exercícios, fazer aí uma coreografia, faz um pequeno circuito em casa, né? Aqui em casa, gente, nós moramos numa casinha extremamente pequena. E a gente consegue fazer circuito de brincadeira com o Isaac, né? Então, eu acredito que se nós aqui conseguimos no nosso apertamento, todos vocês conseguem, né? Como que a gente faz, né, Tiago? Dá o exemplo aí do que a gente faz com o Isaac. A gente faz uma variável que ele adora, né? Tem a das cadeiras, né? A gente coloca duas cadeiras, né? Uma em cada ponta. A Karen passa uma fita e cola as bolinhas, né? Bolinhas de várias cores diferentes, bolinha de plástico, né? Cola ali as bolinhas e aí fala para ele que ele tem que pegar e colocar na latinha da cor correspondente, né? Então ele tem que pegar e ir correndo, né? E ele, adora, ele se amarra a ficar correndo dentro de casa, né? Ele adora fazer isso, né? Tem a própria atividade da Dani, né? Que a Dani passou também das cores, né? Aonde ele vai num ponto da casa, busca a cor e cola num velcro, né? Na verdade, a cor referente. E tem várias coisas que a gente faz aqui em casa com o Isaac, ele adora. Então, assim, fica de super dica, gente. Então, o que a gente faz, assim? Qual que é o intuito desses circuitos? A gente coloca algumas coisas num cômodo e as outras coisas em outro cômodo, de modo com que ele corra e leve essa cor correspondente, né? Ou um objeto, o que for. Então, vocês podem fazer isso, por exemplo, vamos supor que a criança está na fase da alfabetização. Você, mamãe, papai, né? Escreve várias palavras no papel e corta, né? Escreve com a letra que ela já sabe entender, se é letra de forma, se é letra maiúscula ou minúscula, enfim.
né? Espalha essas letras, essas palavras pela casa, e ela vai precisar juntar, e você marca tempo, porque essa questão da competitividade gera na criança uma expectativa e um engajamento melhor, né? Então, espalha essas palavras pela casa, e aí ele tem que trazer as palavras que ele conseguir em tantos minutos, colocar na mesa e começar a formar frases, né? Ah, meu filho ainda não está na fase das palavrinhas. Imagens. Pode fazer isso com imagens, e aí gente, dá para formar frases com imagens, né? Inclusive, o início da alfabetização é dessa forma, né? Você pega um garotinho que vai chutar, né? Coloca uma bola e uma imagem de um gol, né? O garotinho chutou a bola no gol, tá? Então, assim, espalha pela casa, porque a questão da criança correr, a atividade física, vai liberar nela essa dopamina, essa ocitocina, e vai fazer com que o cérebro sinta prazer na atividade. Se ele sente prazer, ele engaja. E aí, você consolida esse aprendizado. Então, olha só que legal, você está juntando o prazer com a atividade física. Ou seja, além de você estar consolidando esse aprendizado, você está gerando novos aprendizados, porque a rede neuronal dessa criança está fluindo, né? Ela está ali a todo vapor, produzindo mais neurônios, fazendo mais conexões e assim gerando novos aprendizados. Então, a gente tem aí várias possibilidades juntas dentro de uma atividade física. E eu não estou falando de matricular o seu filho numa natação, ou matricular o seu filho no futebol ou no futsal. Mas eu estou criando aqui possibilidades para que você possa fazer dentro da sua casa. Né, Jaque? Exatamente. Além de tudo, você vai estar criando boas lembranças no seu filho. Você vai estar criando memórias afetivas, que lá na frente essa criança vai lembrar. Quando ela tiver os seus 7 anos, ela vai querer brincar com você pela casa, de correr, de esconde-esconde, de adedanha, né? Então, assim, é muito importante, se faz todo necessário. E, gente, só lembrando aqui, a atividade física, ela tem toda essa contribuição aí positiva para nós também, tá? Nós também precisamos aí reativar as nossas redes neuronais a todo momento, né? Nós, inclusive, precisamos até mais do que eles desenvolver novos hábitos. Eles estão criando os hábitos agora. Nós não, nós precisamos remodelar os hábitos existentes, ressignificar, né? Deixar de lado aqueles hábitos ruins. Então, fica uma dica aí para a gente inserir na nossa rotina, né? Mas uma dica boa aí, né? Que eu acredito que muita gente deve fazer é a questão de aproveitar o ócio criativo, né? A criança está ociosa, está sem fazer nada, você dá material, dá tarefa e deixa a criatividade dela fluir. Desenho, pintura. Ah, mas vai sujar. Tua casa tem vida. Sujou, depois a gente limpa. Não é assim? Não é uma atividade que a gente vai ficar fazendo parte da decoração, né? Vai fazer parte da decoração e está tudo bem, está tudo certo, tudo tranquilo, né? É uma questão muito também de uma outra ferramenta que se chama prioridade, né, gente? Às vezes a gente dá uma prioridade excessiva à nossa casa. Não que a gente não tenha que dar, tá? Óbvio que a gente tem que ter um cuidado, ter um zelo com a nossa casa, com o nosso lar. Mas às vezes, nesse momento, a prioridade ela vai precisar mudar um pouquinho, né? Essa sujeira, né? Nessa parte nova da decoração, que a gente pode olhar dessa forma também, vai fazer a diferença para os nossos filhos, vai fazer a diferença em tudo que eles vão construir. Porque parece que não, gente, mas criatividade se ensina e se estimula. E a gente não pode matar isso na criança porque eles são extremamente criativos. Extremamente criativos. Então, dá ali, bota uma roupa mais velhinha, deixa ele desenhar. Ou, se for uma criança maior, de novo, né, dando um outro exemplo, caixa de papelão, sucata. Pô, filho, vamos construir. Eu vi, a Jaque está aqui, né? Eu vi esse tempo atrás o Arthur construindo um foguete dentro de casa. Maravilha. Maravilhoso. Aquilo foi maravilhoso. Então, é mais ou menos isso. Pô, qual que vai ser a atividade? Vamos construir um foguete. Constrói o foguete. Deixa a imaginação trabalhar. Os pais fazendo parte, às vezes cortando, porque, né, tem algum objeto ali que é mais importante, né, precisa usar faca, estilete, algo do tipo que a criança não possa manipular. Os pais vão estar ali dando suporte. E, gente, vai fazendo a diferença. Tá? Vai fazendo a diferença. Vão se tornar jovens e, consequentemente, adultos muito mais criativos, mantendo, de novo, falando, né, mais uma vez, aí, a preservação
dessa atividade cerebral, né? Do cérebro ali estando num ritmo frenético de aprendizagem, que é o que eles querem e eles precisam, porque eles são uma esponja, né? Eles absorvem tudo, absorvem informação o tempo todo, né? E tem muita energia e tem muito tempo, que é praticamente tudo que a gente não tem hoje, né? A gente tem pouca energia, tem pouco tempo, e eles não. Então é a hora que a gente precisa atacar. A Karen falou da questão da alfabetização, falando um pouco para os pequenos. Só uma sugestão também de brincadeira, gente. Pode ser inserida até no próprio circuito para atividade física. São brincadeiras que você faz e ela tem também um objetivo gestual. Por exemplo, você pegou uma figura para formar uma frase, igual a Karen deu exemplo. A cada figura que você pega, você bate uma palma, por exemplo, né? Ou brincadeiras com palma. Existe um estudo de uma neurologista americana chamada Nina Kraus. E ela fala, a linha dela de pesquisa é justamente o seguinte: o ritmo musical, ele precede a alfabetização, né? Então, qual o melhor ritmo musical que a gente não pode ensinar e aprender, né? Que é justamente atividade com palmas. Um simples parabéns para você, que você ensina para o seu filho, já faz a diferença, né? E vai inserindo isso, né? Porque tem a questão rítmica, né? Do parabéns para você, né? Junto com as palmas. Isso precede, né? Ela já se entende que essa linha, desculpa, que essa linha rítmica é a mesma linha do alfabeto, né? A mesma linha. E aí depois a gente vai partir para outras fases, fase fonética e tal, que a gente não vai entrar no assunto, pelo menos não nessa live, né? A gente pode fazer uma outra live falando um pouco disso depois, que é um assunto um pouco extenso, tá ok? É uma outra sugestão aí. Sim, mas isso aí que você falou, até pegando um gancho, né, que a gente fala aí um pouquinho da consciência fonológica, né, a formação dessa consciência fonológica. Então, por exemplo, é igual aquele exemplo inicial, né, da gente fazer de forma descritiva, né? Filho, com qual letra começa o objeto lá do seu quarto que você senta para poder pintar? Aí ele vai falar cadeira. Aí, por exemplo, você lembrar, filho, qual é o nome do... Aí vai depender, gente, de como a criança já aprendeu isso, né? Mas vamos falar assim, qual é o nome do órgão que a gente tem dentro da gente, que a gente sente o amor, que a gente sente os sentimentos bons? É o coração. Então, olha que interessante, filho, a letra C, né? Faz a cadeira e a letra C faz o coração. Então, você já começa a trazer com essa criança até essa questão da consciência fonológica, né? Para ela entender que o C não fala só, né? Não compõe só palavras que comecem com C no sentido do fonológico da letra, né? Mas é muito mais amplo do que isso. Exato. E a questão rítmica, né? Que você falou, a gente estava até conversando outro dia sobre isso, né? Em relação a criança, o primeiro sentido, né, que ela desenvolve ser a audição, né? Então ela primeiro escuta para depois olhar. Às vezes a gente fica muito focada na questão do contato visual, mas essa criança está ouvindo, ela está absorvendo, né? Então, assim, isso é o que a gente passa aqui na nossa casa, assim, constantemente, né? Nós temos vamos dizer assim, um baixo contato visual em alguns momentos, né? Mas nós temos uma audição muito grande. E a música foi a nossa porta de entrada para dialogar com Isaac, ou até mesmo para que ele soltasse as suas palavras, né? Então, por exemplo, aqui em casa, gente, tudo é a base da música, né? Então, assim, é você narrar uma atividade que você está fazendo, narrar uma AVD, né, que a gente chama atividade de vida diária, né? Narrar aí uma escovação de dentes, um banho, calçar um sapato, enfim, né? E assim, até as próprias situações de cumprimentar, né? Então a gente faz tudo aqui à base de música, né? Porque é a porta de entrada. E pra vocês terem uma ideia, o Isaac, ele fala muitas palavras, mas ele ainda não é muito de papo, né? Vamos dizer assim. Mas ele canta. E a gente consegue entender perfeitamente qual a música ele está cantando, porque ele mantém o ritmo correto, né? Porque ele tem ali a melodia correta, né? Então, assim, é uma porta de comunicação e de abertura para inserção mesmo, né? Das atividades no dia a dia.
eu canto para ensinar que aqui é um gato, eu canto para ensinar que ali é um cachorro e por aí vai, né? Então, fica uma dica também para a gente colocar aí esses dotes, né? Mais aflorados aí dentro de casa. Exatamente. O que você citou aí, né, deu esse exemplo, é o que o Isaac tem muito, que é a comunicação receptiva e expressiva, né? Sim. Né, recebe muito, até quando você não acha que ele não está recebendo, mas ele está ali absorvendo, e principalmente que é a parte da música que é o que ele se identifica, ele gosta, então, sim, ele pega. Você canta uma música nova, dá uma treinada, ele se interessa, aí o que ele faz? Ele aumenta o contato visual para prestar atenção no que você está cantando e dali vai embora, né? Aí vai a harmonia, melodia, mantém tudo ali. Aí as palavrinhas também, às vezes vai capengando, né? Uma vai, a outra não vai, mas ele já entendeu a linha melódica e conforme o tempo vai passando, ele vai assentando as palavras em cima da música, cantando e sendo estimulado também por isso. Uma outra dica, que é uma dica que pouca gente tem, até que em casa também às vezes a gente falha, mas é muito por questão de hábito, e um hábito brasileiro, que é ouvir música clássica, música erudita, né? A música erudita, ela é riquíssima, não é muito rica, ela é riquíssima, e só que no Brasil a gente não tem essa familiaridade, a gente não tem esse hábito, mas ele é bom para todos, inclusive para nós adultos, porque enquanto a gente está ouvindo, como ela é só instrumental, né? Então, ela vai trabalhando a parte do nosso cérebro, o hemisfério direito do nosso cérebro, só da gente ouvir, né? Aquela música, porque tem muitos instrumentos, tem muita linha melódica, tem tratamentos, inclusive, que eles usam a música clássica, a música erudita, né? Então, fica a dica aí para também, quem quiser, botar aquela... Pode botar de baixinha, né? Aquela música bem de fundo, parecendo recepção de hospital. Sabe como é que é? Você fica ali, está esperando só aquela música ambiente? Pode ser, não precisa botar a música alta e tal. E fazer disso um hábito, né, gente? Liga um dia, no outro também, no outro também, no outro também, no outro também, daqui a pouco virou automático. Isso aí, a Jaque falou que usou na gestação, Na né? E durante a gestação, enquanto amamentação. amamentava. Uma Perfeito. coisa, isso aí. Uma coisa que eu ia falar aqui também, enquanto, né, o Thiago ia falando, ia me lembrando, eu associo isso muito à música. Eu faço com a parte musical aqui em casa, mas vocês podem adaptar para a narrativa. Então, por exemplo, gente, todo mundo tem, às vezes, uma revista velha, um gibizinho perdido, né? Aqui em casa tinha muito, eu cortei todos e fiz atividade, né? Saio plastificando para poder fazer atividades. Mas, assim, pega vários recortes de revista, de encarte, né? Enfim, coloca várias dessas imagens na mesa para a criança. Então, por exemplo, fala para ela assim, escolhe, sei lá, 10 imagens dessa, 5 imagens dessa e conta uma história para a mamãe, sabe? Então, assim, ele tem que pegar, né? Ali, tem um rapaz que está fazendo compra no mercado e tal, ele tem que juntar e fazer uma historinha a partir das imagens, do jeito dele. Gente, quantas áreas no cérebro nós estamos trabalhando nesse momento? Né? Nós estamos trabalhando o lúdico dessa criança, o aprender simbólico, nós estamos trabalhando a imaginação, né? Nós estamos ali aperfeiçoando aquela percepção visual dessa criança, porque ela está tendo que entender qual a ação está sendo praticada naquela imagem, né? A gente está ampliando o vocabulário dessa criança, né? Melhorando aí essa fala, conseguindo aperfeiçoar essa fala. Então, assim, olha quantos aprendizados nós estamos fazendo manutenção através de uma atividade simples, né? Então, a gente, às vezes, fica muito focado, né? Igual a gente falou no começo, muito focado em ter que ensinar a matéria da escola. Pais, essa não é a nossa função. A nossa função é fazer a manutenção do aprendizado dos nossos filhos, tá? Se ele não está conseguindo captar, ele fala com o professor na escolinha, né? Ou você fala aí através dessas mediações tecnológicas e tá tudo bem, tá? A gente vai tentar um novo método de ensino nas aulas, né? Eu falo a gente como professor às vezes, né? Mas se não estiver dando certo, ok, nós vamos avaliar a partir daquilo que a gente está conseguindo ter de resultado, tá? Não se sintam na obrigação de ter que ensinar algo novo o tempo todo, porque isso não é necessário, né? A gente precisa, aquilo,
trabalhar para que esse cérebro não pare, para que esse cérebro não fique, entre aspas, né, bitolado ali, só no celular, só no tablet, né? Só fazendo aquilo que quer. E não, explora essa mente, coloca essa mente para poder imaginar, para poder trilhar aí novos caminhos, né? Às vezes parece simples. Nossa, meu filho vai ficar contando historinha a partir de uma imagem. É muito para ele. É muito para ele. Então, assim, a gente precisa entender que cada parte atua em determinadas áreas. Às vezes a gente acha que um brinquedo é simples, mas ele está trabalhando outras áreas na nossa mente que são essenciais, que são pré-requisito para que outras áreas vão sendo evoluídas posteriormente, né? O nosso aprendizado, ele é construtivista, né? Ele vai degrau por degrau. Você não aprende a divisão de cara. Você aprende os números lá atrás, aí você entende que quando você soma 1 mais 1, você aumenta esse número, quando você subtrai, você está tirando um pouquinho. Então, assim, são degraus que nós vamos subindo, né? Então, a gente não tem que ter esse imediatismo, né? E principalmente agora, nesse tempo de quarentena, né? Verdade. Então, assim, a última dica, né, que foi a primeira também que a gente deu lá na frente, conversem com o pedagógico das escolas, pessoal, né? Porque às vezes a gente fica em grupo de WhatsApp desabafando e acaba não resolvendo nada, né? Aqui na escola do Isaac, elas sempre mandam, né, as atividades, só que o Isaac ele já tem, de certa forma, uma rotina de atividades. Algumas são bem parecidas com o que a gente faz, né, que elas mandam, outras não, outras são totalmente novas, que a gente nunca fez. Mas se isso não ocorre, de repente, com vocês, procura, conversa, manda mensagem, né, porque essa pandemia é algo novo para todo mundo, né? É novo para a criança, é novo para os pais e é novo para os professores. Então, se a gente não entrar numa sincronia ali, né, vai ficar difícil ali para frente, para todo mundo. Porque aí é aquela coisa, né? Às vezes o pedagógico da escola vai mandar, você vai fingir que vai fazer, ou não vai conseguir fazer realmente. A criança também não vai fazer, porque não vai entender, não vai ter condição de se guiar por outro meio, por outro método, ou seja, está tudo perdido, né? Então, antes a gente fazer de pouquinho em pouquinho, dentro das possibilidades ali de todo mundo, do que a gente não acabar não fazendo nada, tá? Então, procura, abre esse diálogo, essa conversa franca, para a gente não perder esse tempo, porque nada, temos umas 5 meses aí pela frente, praticamente, né? Praticamente não, temos 5 meses, 4 letivos, vamos por assim dizer, né? Porque depois tem férias e tal, e a gente também não sabe ainda como vai ser o ano que vem, né? Eu já conversei com alguns pais, tem pais que já falaram para mim, Thiago, independente se as aulas voltarem ou não, meus filhos não voltam para a escola. E aí? Sim. Né? Como é que vai ser? Então, é aquela coisa, né? A gente não sabe como é que vai ser isso, né? Fala-se muito de vacina, fala-se muito, mas a gente não sabe, né? Tá tudo muito incerto para todos. Então, a gente tem que se esforçar nesse momento para que a coisa vá caminhando com bastante harmonia para todo mundo. Sim. Então, eu acho que é isso, gente. Isso que o Thiago falou, assim, falando do ponto de vista do professor, é importante. Às vezes, só está faltando um feedback. Então, às vezes, a gente dá um feedback, seja ele, às vezes, né, negativo, porque, o professor, acho que a atividade não está condizendo, né, com o que a gente tem em casa de recurso, ou com a faixa etária, enfim, né? Porque nem sempre as atividades dos livros, gente, elas vão atingir a todos, né? A gente tem aí uma maioria que às vezes é atingida e consegue ser beneficiada, mas existem pessoas que têm aprendizados diferentes, em tempos diferentes e em matérias diferentes, né? Então, a gente tem que contar com tudo isso. E, por exemplo, se teve crianças que mudaram de escola, isso foi muito... O tempo presencial foi muito pouco para que a escola, os professores pudessem conhecer as particularidades de cada aluno. Então, eles estão mandando tudo no geral, né? E se às vezes para o seu você percebe que não está tendo um engajamento, uma aceitação bacana, conversa com a escola, liga para a escola, né? Propõe aí esse diálogo e esse retorno para que as coisas sejam adaptáveis, né? Sim. Exato. Isso aí, gente. Eu acho que era isso, né? A questão de
A gente tentar criar uma rotina ou tentar minimamente manter uma rotina, né? Que a criança entenda que em determinado momento ela tem que ir para aquele lugar da casa, seja a mesa da cozinha, minha casa não tem escritório, ok. Mas que ela entenda que ali é o momento do estudo. Sempre, na medida do possível, gente, diminua ou zere os estímulos externos, porque isso distrai muito a criança, né? E aí cabe a nós pais também, se a gente senta com a criança para fazer atividade, que a gente não fique no celular próximo dela, né? Porque isso gera nela uma vontade de estar naquele outro estímulo que ela sabe que é mais gostoso, né? Tentar aí fazer uma atividade física regular ou inserir essa atividade física dentro das atividades de casa, né? De modo que a gente consiga equilibrar essa, vamos dizer assim, o nosso abalo emocional, vamos chamar assim. Estamos todos aí com o emocional desregulado, né? E conseguir manter e cativar a socialização nos lares. Porque é isso que a gente precisa aprender nesse momento. A socialização externa está impedida, está impossibilitada. Mas será que a gente consegue socializar nos lares? Será que a gente está sabendo socializar dentro dos nossos lares? Né? Será que os pais e os filhos estão conseguindo dialogar e conversar frequentemente, né? De forma carinhosa, enfim, acolhedora, né? Então, será que essa socialização dentro dos lares ela está acontecendo de fato, né? Então, eu acho que é isso, né? Ficam todas essas dicas para que a gente consiga aí terminar, né, esse momento de quarentena tão desafiador para nós em aprendizado, né? Verdade. E aproveitar essa convivência aí, né, gente? Por mais, talvez difícil que ela seja, aproveitar mesmo, né? Aproveitar esse momento, tanto de aprendizagem quanto de convivência, né? Esse tempo harmonioso, porque talvez também é um tempo que amanhã a gente vai ter saudade, né? Porque a gente volta para os trabalhos, volta para aquela correria toda, e aí a gente também mal se vê, mal se conhece, né? Essa é uma realidade. E é isso aí, galera. Espero que a gente possa ter passado aí o recado, algumas dicas aí simples, né? Para a gente poder fazer e tentar. Começa a aplicar que vai dar certo, tá? Isso aí. Obrigada, pessoal, por todo mundo que participou conosco. A live vai ficar salva e qualquer coisa a gente está aí para tirar qualquer dúvida de vocês, viu? Um abraço. É isso aí, galera. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.